Artigo 1459. Ao credor, em penhor de títulos de crédito, compete o direito de: inciso 1. Conservar a posse do título e recuperá-la de quem quer que o detenha. Inciso 2. Usar dos meios judiciais convenientes para assegurar os seus direitos e os do credor do título empenhado. Inciso 3. Fazer intimar ao devedor do título que não pague ao seu credor, enquanto durar o penhor. Inciso 4. Receber a importância consubstanciada no título e os respectivos juros, se exigíveis, restituindo o título ao devedor, quando este solver a obrigação. Artigo 1460. O devedor do título empenhado que receber a intimação prevista no inciso 3 do artigo antecedente ou se der por ciente do penhor, não poderá pagar ao seu credor. Se o fizer, responderá solidariamente por este por perdas e danos perante o credor pignoratício. Parágrafo único. Se o credor der quitação ao devedor do título empenhado, deverá saldar imediatamente a dívida, em cuja garantia se constituiu o penhor. Seção 8. Do penhor de veículos. Artigo 1461. Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Artigo 1462. Constitui-se o penhor a que se refere o artigo antecedente mediante instrumento público ou particular registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor e anotado no certificado de propriedade. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida garantida com o penhor, poderá o devedor emitir cédula de crédito, na forma e para os fins que a lei especial determinar. Artigo 1464. Tem o credor direito a verificar o estado do veículo empenhado, inspecionando onde se achar, por si ou por outra pessoa que credenciar. Artigo 1465. A alienação ou a mudança do veículo empenhado sem prévia comunicação ao credor importa no vencimento antecipado do crédito pignoratício. Artigo 1466. O penhor de veículos só se pode convencionar pelo prazo máximo de 2 anos, prorrogável até o limite de igual tempo, averbada a prorrogação à margem do registro respectivo. Seção 9. Do penhor legal. Artigo 1467. São credores pignoratícios independentemente de convenção. Inciso 1. Os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo, nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Inciso 2. O dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver, guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas. Artigo 1468. A conta das dívidas enumeradas no inciso 1 do artigo antecedente será extraída conforme a tabela impressa, prévia e ostensivamente exposta na casa dos preços de hospedagem, da pensão ou dos gêneros fornecidos, sob pena de nulidade do penhor. Artigo 1469. Em cada um dos casos do artigo 1467, o credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos, até o valor da dívida. Artigo 1470. Os credores compreendidos no artigo 1467 podem fazer efetivo o penhor antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, dando aos devedores comprovante dos bens de que se apossarem. Artigo 1471.
tomado o penhor, requererá o credor ato contínuo à sua homologação judicial. Artigo 1472. Pode o locatário impedir a constituição do penhor mediante caução idônea. Capítulo 3 da hipoteca. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1473. Podem ser objeto de hipoteca. Inciso 1. Os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles. Inciso 2. O domínio direto. Inciso 3. O domínio útil. Inciso 4. As estradas de ferro. Inciso 5. Os recursos naturais, a que se refere o artigo 1230, independentemente do solo onde se acham. Inciso 6. Os navios. Inciso 7. As aeronaves. Inciso 8. O direito de uso especial para fins de moradia. Inciso 9. O direito real de uso. Inciso 10. A propriedade superficiária. Parágrafo 1º. A hipoteca dos navios e das aeronaves reger-se-á pelo disposto em lei especial. Parágrafo 2º. Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos 9 e 10 do caput deste artigo ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado. Artigo 1474. A hipoteca abrange todas as cessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados anteriormente à hipoteca sobre o mesmo imóvel. Artigo 1475. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. Parágrafo único. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado. Artigo 1476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor. Artigo 1477. Salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira. Parágrafo único. Não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira. Artigo 1478. Se o devedor da obrigação garantida pela primeira hipoteca não se oferecer no vencimento para pagá-la, o credor da segunda pode promover-lhe a extinção, consignando a importância e citando o primeiro credor para recebê-la e o devedor para pagá-la. Se este não pagar, o segundo credor, efetuando o pagamento, se subrogará nos direitos da hipoteca anterior, sem prejuízo dos que lhe competirem contra o devedor comum. Parágrafo único. Se o primeiro credor estiver promovendo a execução da hipoteca, o credor da segunda depositará a importância do débito e as despesas judiciais. Artigo 1479. O adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores hipotecários, poderá exonerar-se da hipoteca abandonando-lhes o imóvel. Artigo 1480. O adquirente notificará o vendedor e os credores hipotecários, deferindo-lhes conjuntamente a posse do imóvel, ou o depositará em juízo. Parágrafo único. Poderá o adquirente exercer a faculdade de abandonar o imóvel hipotecado até as 24 horas subsequentes à citação com que se inicia o procedimento executivo. Artigo 1481. Dentro em 30 dias contados do registro do título aquisitivo, tem um adquirente do imóvel hipotecado o direito de remi-lo, citando os credores hipotecários e propondo importância não inferior ao preço por que o adquiriu.
Parágrafo 1º. Se o credor impugnar o preço da aquisição ou a importância oferecida, realizar-se-á licitação, efetuando-se a venda judicial a quem oferecer maior preço, assegurada preferência ao adquirente do imóvel. Parágrafo 2º. Não impugnado pelo credor, o preço da aquisição ou o preço proposto pelo adquirente haver-se-á por definitivamente fixado para a remissão do imóvel, o que ficará lívida de hipoteca uma vez pago ao depositado o preço. Parágrafo 3º. Se o adquirente deixar de remir o imóvel, sujeitando-o à execução, ficará obrigado a ressarcir os credores hipotecários da desvalorização que, por sua culpa, o mesmo vier a sofrer, além das despesas judiciais da execução. Parágrafo 4º. Disporá de ação regressiva contra o vendedor o adquirente que ficar privado do imóvel em consequência de licitação ou penhora, o que pagar a hipoteca, o que, por causa da adjudicação ou licitação, desembolsar com o pagamento da hipoteca importância excedente à da compra e o que suportar custas e despesas judiciais.